Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos dando início à nossa live deste dia 30 de julho, nesta quinta-feira. Uma boa tarde a todos, acompanhando aqui os comentários. Obrigado aí, todos que estão nos acompanhando. Nós temos, neste momento, no Rio Grande do Sul, 64.496 casos de coronavírus. É importante lembrar, né, 64.496 é o número de casos já diagnosticados para o coronavírus ao longo desses cerca de quase 5 meses aí que nós temos coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Esses casos aconteceram em 465 municípios. E são 1.750 mortes confirmadas, né, lançadas já nesse sistema, que é o nosso sistema de informações públicas, que, aliás, eu vou até pedir aqui, Dani, que possamos compartilhar esta tela aqui, que mostra, né, justamente quem acessa lá a nossa plataforma no coronavírus.rs.gov.br, tem todas essas informações. Então, estão aqui, desses 64.496 confirmados, a gente tem 55.924 recuperados, ou 87% dos casos já recuperados, e outros 6.822 que ainda estão em acompanhamento. Ou seja, são os casos ativos, que correspondem a 11% dos registros de coronavírus até agora no Rio Grande do Sul. Até se a gente der aqui uma atualização, vai atualizar esses dados, né, para a gente ter os dados mais recentes. A gente vê aqui ainda 75,8% de taxa de ocupação de leitos de UTI no nosso estado, dos quais 47,7% são de pacientes confirmados ou suspeitos de Covid. Então, é quase a metade, né, dos leitos que estão ocupados nas UTIs, que são ocupados por pacientes de coronavírus ou suspeitos de coronavírus. Uma informação importante para a gente dividir aqui com vocês é essa informação que está aqui. Tá? O nosso estado viu acontecer um crescimento grande ao longo do mês de junho e o mês de julho também, foi desacelerando durante o mês de julho, e a gente vê de uma semana para cá, né, uma estabilização na demanda por UTIs. Vejam aqui, né, esse crescimento parece ter encontrado ali uma estabilização ao longo dos últimos dias. Ainda é cedo para a gente ter a confirmação de que há efetivamente uma estabilização duradoura, mas é um dado importante a ser aqui dividido, né? Até, aliás, os últimos lançamentos dos hospitais já dão até aqui que é 75,2% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Então, isso aqui é apenas para dividir com vocês que há essa estabilização nessa última semana, o que é um bom dado, né, importante dividir aqui com vocês, por regiões, né, que a gente observa. A gente tem aqui a região, principalmente de Porto Alegre, né, depois de ter observado esse crescimento, eu sempre insisti, um crescimento consistente, persistente, de demanda de internações em leitos de UTI, a gente observou essa estabilização aqui nesses últimos dias na demanda por internações em leitos de UTI. É um bom indicador, né? Ainda temos que analisar com cautela, evidentemente, mas é um importante indicador aí de que nós possamos estar alcançando um momento mais ou menos tenso, pelo menos, do que o que a gente passou ao longo do mês de julho. Podemos parar esse compartilhamento. Voltamos aqui diante da Vânia, que nos acompanha aqui como intérprete de Libras. Aqueles que nos perguntam como é que eu estou em relação ao coronavírus, estou bem, né? Me mantenho praticamente sem sintomas. Os únicos remédios que eu precisei tomar foram no final de semana, analgésicos para aliviar um pouco a dor de cabeça, nada além disso, e aqui não é fazer campanha contra medicamentos, outros que sejam prescritos, é justamente chamar a atenção de que o que vale, o que é determinante, é a indicação médica. Não se fez necessária indicação para mim de qualquer outro medicamento, além desses analgésicos. Então, estou me recuperando bem e
nos próximos dias aí a gente deve, passando esse momento, tendo a confirmação de que posso voltar do isolamento, voltar a uma agenda mais normal, embora a gente continue aqui, eu continue fazendo todas as agendas virtualmente. Nós falamos muito aqui ao longo dos últimos meses sobre dedo no pulso, uma expressão que eu tenho falado, sobre nós mantermos o controle dos dados, né, com base nas evidências, a definição das ações do governo. Esse dedo no pulso não é só sobre os indicadores das internações, como eu acabei de mostrar para vocês, que a gente disponibiliza aqui, das internações, do número de casos, dos recuperados, enfim. É também a análise dos dados da economia, que interfere na vida das pessoas. E a gente tem toda a preocupação em proteger a vida, a saúde dos gaúchos e também, ao máximo, permitir que as atividades econômicas aconteçam e que a gente sofra menos impactos na economia em função do coronavírus. Por isso que também outro boletim que a gente tem tido a preocupação de forma muito transparente lançar para a população, acompanhar os dados no Rio Grande do Sul, além destes das internações que a gente já dividiu aqui, é também o boletim que a Receita Estadual, ligada à nossa Secretaria da Fazenda, divulga semanalmente com os impactos do Covid nas movimentações do ICMS no Estado. As movimentações do ICMS não com a preocupação da arrecadação do governo, mas com a preocupação de acompanhar a evolução de cada um dos setores econômicos do Estado, porque nós temos um sistema eletrônico de emissão de notas fiscais e isso nos dá informação em tempo real do desempenho da nossa economia a partir das emissões de notas fiscais nos diversos setores. Então, nós fazemos um acompanhamento rigoroso e bastante preciso da emissão das notas fiscais nos diversos setores, a partir dessa estratégia de transparência e de cidadania fiscal. A participação dos contribuintes durante, e já antes da pandemia, mas durante a pandemia, pedindo a nota fiscal, exigindo a nota fiscal, é que nos ajuda, né, a termos, além da garantia da receita adequada para o governo poder financiar os serviços que a gente precisa financiar para a população, os diversos serviços, é que nos permite ter esses dados, esses elementos, para que a gente possa analisar e entender o comportamento da economia gaúcha para tomarmos as melhores medidas de atendimento aos setores econômicos e aos empregos e à renda da população. Então, nessa semana, por exemplo, o boletim flagrou aqui, pela primeira vez desde o início da pandemia, um crescimento nos 3 setores cruciais, que são indústria, atacado e varejo. Eu vou compartilhar, vou já convidar para vir aqui para a tela com a gente o Ricardo Neves, que é o nosso subsecretário da Receita Estadual, lidera uma grande equipe lá, e muito dedicado a cuidar aí também da nossa reforma tributária para poder viabilizar um ambiente melhor aí para a economia do Estado, e que é responsável, a Secretaria da Receita, por este boletim aqui, que eu passo a compartilhar com vocês, tido semanalmente. Quem quiser acessar esse boletim, está disponível lá no receitadados.cefaz.rs.gov.br. receitadados.cefaz.rs.gov.br. É isso aí. Então, é público para quem quiser acompanhar. Lá tem muito mais informações também nesse portal, mas tem este boletim aqui, que eu vou passar diretamente aqui, né, sobre a emissão das notas eletrônicas. Nesse gráfico, a gente vê a variação do valor médio diário em cada uma dessas semanas que estão ali embaixo e que, comparativamente, a mesma semana do ano passado. Então, vocês vão ver aqui nesse quadrinho aqui que o acumulado desse ano é de uma emissão em valores de notas fiscais 7% menor do que a do ano passado, ou, em valor absoluto, 1,7 bilhão de reais a menos que do ano passado, ou seja, temos uma perda acumulada.
No entanto, a gente vê que o pior momento aqui foram essas semanas final do mês de março, início de abril, né? Depois a gente vê uma emissão de notas com uma pequena diferença em relação ao ano passado, né? Aqui no início também uma diferença maior de 9%, mas de lá para cá a gente tem essa trajetória de recuperação e de emissão de notas fiscais, por exemplo, na última semana, entre 18 de julho e 24 de julho, que foi de 8% a mais em valores do que o mesmo período do ano passado. E aqui a gente tem esta análise por atividades econômicas. A indústria, o atacado e o varejo aqui no Rio Grande do Sul, seu desempenho, de acordo com a emissão das notas fiscais, a gente vê, né, lá no final do mês de março e abril, a maior queda na variação da venda diária média desses setores. Depois a gente vê aqui o atacado com valores maiores do que o do ano passado, até acumula um pequeno ganho em relação ao ano passado. A indústria e o varejo têm perdas maiores, mas nesta última semana, este dado que é importante e relevante, nós vemos pela primeira vez, desde que houve o início da pandemia, né, vejam, é a primeira vez que as três estão acima desta linha zero, ou seja, a primeira vez em que os três setores aqui têm crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. É um dado bastante relevante, né, Ricardo? É isso aí, governador, eu acho que a gente tem acompanhado e, para nossa surpresa, muito positivo esse crescimento nessa última semana e que tem se consolidado com as pesquisas de campo que a gente faz junto aos setores econômicos. São 16 grupos setoriais que estão sendo acompanhados a cada semana. Nós verificamos, conversamos, e a posição dos setores econômicos, daí a gente está falando de coreiro, calçadista, de metal mecânico, de arroz, de toda a indústria, estamos tendo um resultado muito positivo de uma perspectiva de melhora no desempenho econômico. Tanto é que esse desempenho melhor até significou uma receita para o Estado melhor do que o que se esperava, ainda, claro, temos perdas, mas melhor do que se esperava, que inclusive nos permitiu fazer a quitação dos salários do mês de junho, que se projetava pagar apenas lá ao redor do dia 10 de agosto, nós conseguimos fazer a quitação antecipada dos salários nesta semana, que é um sintoma, né, desta melhoria aí da economia. O que não quer dizer, é importante a gente ressaltar aqui, evidentemente que não. Evidentemente que nós temos alguns setores específicos ainda sofrendo muito. Inclusive, este nosso relatório, ele faz essa análise também por setores específicos, como está aqui, né? A gente tem a análise desde arroz, suínos, trigo, leite, né, lá no topo, e lá embaixo a gente tem, por exemplo, têxteis e confecções, metalurgia, veículos, coreiro, calçadista, acumulando perdas muito grandes aqui, até porque são setores não apenas que sofrem por conta das restrições de atividade no Rio Grande do Sul, mas por conta de uma perda de dinâmica econômica nacional e mundial, né, que afeta também a economia. Ricardo, queres comentar alguma coisa aqui? Não, mas, mais uma vez, eu acho que se pode observar, essa última coluna, que é da semana 19, foi a primeira vez que nós tivemos somente 5 setores, somente 5 atividades com um desempenho negativo em relação ao ano passado. Então, pode ver que ela está mais numa coloração verde, né, mostrando que há, sim, uma recuperação que reflete esses números anteriores que nós acabamos de mostrar. Ou seja, a gente vê que aqui estava mais vermelho, aqui mais setores acumulando perdas, e a gente vê nessas últimas semanas, aos poucos, aqui as colunas vão ficando mais verdes, melhor desempenho em relação ao mesmo período do ano anterior, e a gente tem, enfim, nesse relatório uma série de dados importantes aqui de variação de vendas nos diversos setores. Acho que podemos já passar para outra pauta aqui com o Ricardo, que é o melhor hora. Esses dados que nós temos que na emissão de notas fiscais eletrônicas também são utilizados para que a gente possa
disponibilizar através de um aplicativo que eu recomendo a todos que possam baixar aí nos seus celulares, que é o Menor Preço, Nota Gaúcha, que está aqui, né? O pessoal pode fazer, a partir do menor preço, buscar ao seu redor o menor valor de combustível, por exemplo, né? Ou seja, acessa aqui, clica em combustíveis e vai saber ao redor de onde está o menor preço do combustível para poder abastecer por um menor valor. Tudo porque, quanto mais as pessoas pedem nota fiscal, mais informação o governo tem e a gente disponibiliza essa informação para o cidadão para que ele possa aproveitar as melhores ofertas, enfim, e conseguir pagar os menores preços. Isso é devolver para o cidadão, a partir do seu ato de cidadania, exigindo a nota, essa informação. Mas não apenas isso a gente consegue fazer, a gente também tem um programa que é o Melhor Hora. Então, lá no nfg.cefaz.rs.gov.br/melhor hora, está ali em cima o link aqui, né? Está aqui aparecendo. O que a gente quer disponibilizar a partir dos dados que a gente tem da Nota Gaúcha, tal e qual nos aplicativos que mostram qual é a rua que está mais congestionada, né? Os aplicativos de deslocamento, seja o Google, o Waze ou outro que se use, a gente tem, a partir do volume de emissões de notas fiscais, o conhecimento de cada estabelecimento, quando que se está emitindo mais notas naquele estabelecimento e quando que está emitindo menos nota, o que nos ajuda a apontar quando que tem mais gente naquele estabelecimento e quando que tem menos pessoas. E a partir desse dado, a gente consegue informar as pessoas para que elas possam ir fazer as suas compras naquele horário em que tenha menos pessoas circulando por lá. Então, Ricardo, comenta aqui um pouquinho enquanto eu vou mostrando a navegação. Tá bom, esse aplicativo é muito importante, ele foi desenvolvido pela Procergs, governador, né, em conjunto com a Receita Estadual, a partir de uma experiência que a gente viu também no estado de Rondônia. Estamos elevando essa iniciativa, governador, também para todo o Brasil. Da mesma forma que nós fizemos o menor preço para o Rio Grande do Sul e fizemos uma versão nacional, estamos fazendo o Melhor Hora também para o Brasil. E a ideia dele é justamente isso, é pesquisar para alguns tipos de comércio, como mercados, farmácias, pet shops, ferragens, livraria, padaria, restaurante e vestuário, né, ao redor de onde a pessoa normalmente faz algum tipo de compra, é para ela escolher, né, aquele horário mais adequado para evitar aglomeração e contribuir com o distanciamento social. Isso aqui é uma análise estatística que se faz em função da emissão da nota nos últimos 7 dias. Então, a gente distribui e coloca até uma informação, nessa tela do governador aparece, ali que o horário atual é 14 horas, e ele tem uma informação de qual é o horário de pico daquele estabelecimento e algumas sugestões de horário. Sugestão 1, 15 horas, nesse caso do exemplo do governador, e sugestão 2, poderia ter um novo horário também para poder fazer para poder ir no estabelecimento com menor volume. Então, a nossa ideia é essa, né, apresentar mais uma ferramenta para a sociedade que colabore nesse período de pandemia, assim como Nota Fiscal Gaúcha, assim como o Melhor Preço, agora também o Melhor Hora, desenvolvido pela Procergs, nossa companhia de processamento de dados. Então, quem quiser saber qual é a melhor hora para poder fazer as suas compras naquele estabelecimento que costuma frequentar, vai acessar através do nosso site aqui, da Nota Fiscal Gaúcha, no Melhor Hora. Por exemplo, aqui a gente foi lá e consultou farmácias, né, em Aceguá, que é o primeiro município aqui, um abraço lá para o pessoal de Aceguá, e fomos aqui na primeira farmácia que está cadastrada, e ela aponta justamente que o momento das maiores emissões de nota estão aqui nessas faixas de horário, ou seja, o pico está ao redor de 9 horas, e você sabe quando é que tem menos emissão de nota, consequentemente, quando se tem menos pessoas circulando naquele ambiente. Isso é para evitar aquelas aglomerações e ajudar orientando as pessoas no melhor momento de fazer as suas compras, ou seja, nós usamos os dados que o governo dispõe para facilitar a vida das pessoas, seja para que elas paguem o menor preço, achando os menores preços que estão ao seu redor, e mais uma vez recomendo, quem quiser acessar, baixa o aplicativo, o Menor Preço, Nota Fiscal Gaúcha, e todo mundo que pede a nota fiscal
além da sua contribuição para a regularidade, para a conformidade fiscal, ajuda também com as informações que o governo dispor a disponibilizar para as informações sobre onde é o menor preço e também onde é ou qual é a melhor hora para fazer as suas compras. Obrigado aqui ao Ricardo Neves, nosso secretário da Receita, que lidera essa equipe que tem disponibilizado e feito essas ações importantes aqui para o nosso estado. Valeu, Ricardo. Obrigado, governador. Muito bem, nós fizemos uma consulta com um universo de 1.520 entidades representativas do setor da educação sobre a retomada presencial das atividades de ensino no nosso estado. E a gente sabe que esse assunto da educação mobiliza muitas pessoas que frequentemente estão aqui acompanhando a nossa live, pela preocupação não apenas com as crianças, mas também com a saúde das famílias, né? Porque as crianças, embora sejam um público de menor risco de letalidade, elas, evidentemente, colocam em circulação o vírus. Então, há, evidentemente, uma preocupação aí com o tema do retorno presencial. Não há uma solução fácil, né? Vocês estão observando, o governo está com um grande esforço de levar a aprendizagem por ensino remoto, mas a gente sabe que ele não substitui o ensino presencial e que é importante a gente buscar no horizonte uma retomada segura das atividades presencialmente. Por isso que a gente buscou ouvir, né, essas 1.500 entidades, entre conselhos de educação, secretarias municipais de educação, conselhos tutelares, conselhos de assistência, entre outros que foram ouvidos aqui, também sindicatos, especialmente os que representam o setor da educação, para que a gente pudesse ter uma solução coletiva e colaborativa a respeito dos próximos passos em relação à educação. Nós recebemos 759 respostas por meio do formulário eletrônico e trabalhamos com essas informações, processando essas informações, ajustando e analisando esses dados, porque essas informações vão nos ajudar a pensar como que vai se dar esse retorno de uma forma segura do ensino presencial. São opiniões muito relevantes, mas é importante dizer que ainda não são as decisões que nós tenhamos tomado sobre o tema. Eles nos ajudam a identificar como é que estão vendo as diversas entidades um retorno da educação presencialmente. A nossa decisão, ela ainda vai passar por debates internos com as nossas equipes e também com os municípios e com as entidades maiores que representam a educação, porque envolvem até contratações, compras de equipamentos, entre outros itens, para poder garantir o atendimento aos protocolos que também estão sendo organizados para um retorno seguro da educação presencialmente. Então, eu vou convidar para vir aqui conversar também conosco a Daiane Menezes, que é pesquisadora do nosso Departamento de Economia e Estatística. Bem-vinda aí, Daiane. Boa tarde, governador. Boa tarde aos que nos acompanham. Muito obrigado, Daiane. A gente já pode pedir para o Dani também compartilhar aqui a tela. Entre as primeiras diretrizes da consulta, a maioria das entidades fez a sua sugestão apontando os caminhos que identifica mais interessantes aqui para um retorno presencial, e eu vou pedir que a Daiane possa então fazer essa apresentação aqui para nós. Por favor, Daiane. Então, essa consulta foi realizada entre 13 e 12 de julho, e eu queria chamar a atenção para a taxa de retorno que a gente teve. Foi uma consulta realizada por e-mail, e, em geral, essas consultas têm um retorno de 20% ou 30% dos consultados. A gente chegou ali a mais de 50%, e boa parte das respostas que não tiveram o CNPJ validado, pode ter sido erro de digitação e tal, então talvez participação e envolvimento tenha sido ainda maior, né? Tivemos retornos, então, de 441 municípios, aí os maiores das maiores cidades, né, como era esperado. Pode passar, Dani. Do âmbito de atuação das entidades, a maior parte das entidades consultadas foi municipal, até porque a gente consultou todos os conselhos municipais de educação e também todas as secretarias municipais de educação, então era esperado que
fosse maior a representação deles, né? Também consultamos organizações da sociedade civil, como a Paz, associações comunitárias, da rede assistencial, entidades assistenciais, como os CRAS, os CREAS, centros assistenciais, FASE, FADERGS, né? E também entidades sindicais representativas, tivemos resposta do Cinep, da Comung, Undime, FAMOS, né? E alguns ainda da rede de saúde, de vigilância epidemiológica e conselho tutelar. A gente consultou de 3 maneiras essas entidades. Uma delas foi propondo cenários, né? Então, a gente tem cenários em que começa a educação infantil, fundamental, depois médio, depois superior, outros começa médio técnico, depois fundamental, depois superior, depois infantil, e algumas que começam primeiro só o último ano do ensino médio, com aquela ideia do Enem, né? Enfim, consultamos por esses cenários e uma pergunta em que as pessoas podiam responder qual a ordem que elas preferiam. Pode passar, Dani? O cenário que teve o maior percentual de votos foi, então, esse cenário B, em que começa pelo ensino técnico e médio, e depois fundamental, anos finais, anos iniciais, superior e, por último, educação infantil. Foi 89,5% dos votos. Pode passar. Aqui a gente vê por tipo de organização, e a gente vê que, por exemplo, na rede assistencial e na organização da sociedade civil, a gente teve mais votos dos outros cenários. Então, aqui parece que existe uma preocupação que a gente tinha, que era com a questão da vulnerabilidade dessas crianças menores, né? Que a escola, além de local de aprendizagem, ela também é um local onde a criança recebe alimentação, onde seu comportamento é acompanhado, e em caso de percepção de maus tratos, né, os professores com frequência acionam as entidades que têm que cuidar disso, né, então a gente vê aí uma preocupação que a gente tinha anteriormente também. Pode então, passar? aqui, Daiane, só mantenha ali ainda nessa lâmina, porque só para o pessoal entender. Então, aqui a gente tem organizados em cada linha qual foi a opinião deste tipo de entidade, ou seja, das entidades ligadas à saúde, das entidades ligadas à rede de ensino, à rede assistencial, às organizações, à sociedade civil. Nós tínhamos 4 cenários, então, como votaram as entidades ligadas a cada um desses segmentos, em cada um desses cenários. A gente observa que em todos esses tipos de organização foi majoritário o cenário, aquele cenário B, em que começa pelo retorno pelo ensino superior. Mas, né, no caso das redes assistenciais e nas organizações da sociedade civil, como a gente mesmo já debateu aqui, já trouxe essa discussão, a gente percebe ali que há um grupo que vota por um retorno que comece pela educação infantil, talvez, né, porque essas entidades são mais ligadas a essas populações mais em situação de vulnerabilidade, onde há uma preocupação sobre as condições em que essas crianças de famílias mais vulneráveis estão vivendo. Mas mesmo assim, também nessas entidades também prevalece o cenário B, iniciando pelo ensino superior. Pode passar, Dani. Aqui a gente tem por âmbito das entidades, né, então os resultados, aí dá para ver que na municipal é realmente predominante esse cenário, né, na privada já muda um pouco, tem mais alternativas por ali. Pode passar, Dani. Aqui é para mostrar a diferença entre diferentes entidades consultadas na rede de ensino. Por exemplo, a gente pode ver ali a predominância municipal do cenário B, né, majoritária, e ali na rede assistencial, entidades assistenciais, a gente vê que tem, especialmente a rede privada, né, então, essas organizações da sociedade civil, elas também votam em outros cenários, né. E essa foi a questão que a gente perguntou abertamente, então não com cenário fechado, qual seria a etapa que voltaria antes, né? E aí o roxinho ali é o ensino superior, então 63% dos votos foram para começar pelo ensino superior, né? E aí o segundo mais votado para votar em segundo lugar seria ensino médio técnico, daí vemos uma escadinha ali, né? Depois ensino fundamental, anos finais, depois anos iniciais e por fim, então, a educação infantil. Pode passar, Dani?
E aqui a gente perguntou também se a retomada presencial deveria ser feita apenas em um turno ou em turno integral, nos casos da educação infantil e educação fundamental, que tem também ensino em turno integral, né? Então, a gente vê que 88% votaram por voltar em apenas um turno, né? Pode passar, Dani. E aqui a gente vê a diferença também por esfera, né, municipal, privada e estadual. A gente vê que a privada e estadual tem um pouco mais de votos pelo retorno no ensino integral, e quando a gente vê o tipo de entidade, a gente vê ali que a rede assistencial também é a que tem mais votos pelo turno integral, e nos parece ser pelo mesmo motivo, por acreditar que as crianças talvez estejam mais protegidas, com maior conforto, alimentadas, e, né, do que, às vezes, em domicílios extremamente precários. E aqui a gente entra na parte qualitativa da pesquisa, que era quando as entidades podiam escrever o que elas achavam, né? Então, entre as expressões mais citadas nas sugestões, a gente vê que está muito bem apropriada a questão da higiene e do distanciamento, né? Essas foram as expressões mais encontradas, né? Distanciamento entre os alunos, controlado, nas salas, né? Higienização, então, higienização constante, higienização completa, periódica, então, na parte do segmento dos protocolos, todas as entidades estão dominando. Pode passar, Dani. Aqui a gente vê também, entre as expressões mais citadas das sugestões, a questão escolar, especialmente falando do compartilhamento dos objetos escolares, né, que não pode compartilhar, caneta, lápis, borracha, caderno, etc., e também a questão do transporte. E aí essa é uma questão, né, que se aponta a dificuldade de toda essa complexidade de operacionalização, da necessidade de um protocolo conjunto também, porque municípios e estados às vezes compartilham o mesmo tipo de transporte, né, que a SEDUC fizesse uma recomendação específica, especialmente para os alunos do campo. Essa é uma preocupação que surge bastante na área rural, campo, que tivesse um calendário unificado, que era para viabilizar esse transporte nas regiões, um aporte financeiro extra. Aí a questão de distanciamento dentro do transporte, né, que o número de alunos fosse reduzido, que talvez priorizasse os alunos da área rural, né, que dispensasse quem precisa, e a questão de ter talvez monitores, né, dentro dos transportes escolares, para bom uso de EPIs, para medição de temperatura prévia, etc. Pode passar, Dani? A gente tem sugestões também relativas à saúde que as entidades fizeram, e aí inclui desde testagem, de daqui a pouco ter algum técnico de enfermagem, até sugestões interessantes como incluir no histórico de doenças respiratórias, incluir no histórico dos alunos, né, na ficha dos alunos, o histórico de doenças respiratórias ou crônicas, de implementar um termo de responsabilidade da família, nos quais os pais se comprometam a não enviar os alunos para a escola se eles estiverem com algum sintoma de Covid, né. E aqui para as universidades, especialmente, que tem um maior fluxo de alunos, orientar os alunos a ficarem em quarentena quando eles vierem de regiões que têm uma situação de contágio mais complicada, né. Também foi frisada a questão psicossocioemocional, né, a importância do cuidado da saúde mental dos profissionais, de disponibilização de tratamento, e também desse trabalho intersetorial, que podia ser levado pela educação, junto com a assistência e junto com a saúde, para que todos estivessem mais bem amparados nesse retorno. Pode passar, Dani? E aí, sugestões sobre a retomada das atividades especiais. Então, a gente teve muitas APAES pedindo para que a educação especial voltasse por último, porque os alunos são grupos de risco, têm uma série de comorbidades e limitações de seguir os protocolos. Teve quem sugerisse que as turmas de alfabetização começassem primeiro, ali o primeiro e o segundo ano, porque é quando elas desenvolvem, as crianças desenvolvem as habilidades mais essenciais, né, então esse seria um período muito importante. A sugestão de que todos os ensinos voltassem juntamente, de que as instituições que já tivessem plano de contingência e em bandeira amarela ou laranja pudessem voltar. Também houve quem pedisse autonomia tanto para o município, quanto para a escola, quanto para as famílias decidirem o melhor momento. E ainda que o retorno se desse quando houvesse vacina, especialmente para as pessoas do grupo de risco, com curva de contágio descendente, né, que tivesse testes, rastreamentos, que se considerasse o clima, também a bandeira, né, e que talvez não houvesse retorno esse ano e fosse compensado no ano que vem. Pode passar.
Por fim, falaram bastante também na questão da capacitação e da informação, que seria para todos, desde os professores, dos gestores, dos monitores, até os trabalhadores que trabalham com a limpeza, né, que tivessem, então, capacitação e informação para todos atuarem seguindo os protocolos e com maior cuidado, né. Sugeriram a criação de um vídeo institucional com caráter didático para os menorzinhos, né, que fosse voltado para o público infantil. Deram como exemplo até a campanha dos monstrinhos. Eu vi que está circulando no WhatsApp um vídeo da Unicef, bem bonitinho, com o corona malvado, assim, tentando entrar na máscara e não conseguindo, e morrendo quando vai lavar a máscara, enfim. Essa pode ser uma boa ideia. E também orientar todos sobre as medidas de prevenção com contágio, ao contágio, né, com a linguagem mais acessível. Pode passar, Dani? E, por fim, né, esse é o último slide dessa parte qualitativa, que foi onde as entidades apontaram quais seriam as dificuldades nessa concretização dessas medidas de prevenção, né, daí falaram das estruturas físicas, então banheiros, pias, torneiras, de recursos humanos, de professores que estão no grupo de risco, né, funcionários, profissionais da limpeza, de recursos financeiros para as escolas, para, né, adquirir esses materiais de higiene e para cuidar também das questões do transporte, que a gente tinha mencionado, a questão de famílias em vulnerabilidade, às vezes não conseguirem dispor dos itens para higiene, né, de recursos financeiros para assistência, de realidades muito diferentes, de famílias que precisam que os alunos estejam na escola e famílias que não querem que os alunos voltem para a escola, né, questão de municípios rurais, que tem toda essa logística de transporte, de professores que às vezes não moram na cidade, né, a questão do inverno, do frio, chuva, né, dificuldade de ventilação nesse nosso clima, que às vezes pode ser bem complicado. Também a baixa conscientização de parte da população sobre os riscos de contágio, né, disponibilidade de testes, a fiscalização dos planos de contingência, e, por fim, a necessidade de mais funcionários para as escolas de educação especial e de um plano específico para esse tipo de público. Foram essas as informações que a gente levantou com a nossa consulta. Perfeito. Muito obrigado, Daiane. Obrigado. É importante ressaltar para quem está nos acompanhando que se trata aqui de uma pesquisa, né, não é a definição do retorno às aulas ainda. Isso se trata de uma pesquisa, o nosso governo abriu aí a possibilidade de receber das entidades a sua manifestação, que como veriam o melhor modo de um retorno presencial. Então, não se trata de uma decisão de retorno presencial, mas o papel do governo é se planejar, organizar e fazer isso ao máximo, ao nosso olhar, ouvindo as pessoas, ouvindo quem se relaciona com o tema. E por isso fizemos uma pesquisa com as entidades que tratam do assunto, se relacionam com o assunto. Então, mais uma vez, obrigado aqui a Daiane por ter ajudado aqui a esclarecer os dados que a pesquisa nos trouxe. A partir dessas informações, a gente continua um debate, uma discussão internamente com a nossa equipe de governo e também envolvendo os municípios sobre um eventual retorno, né, uma vez que a gente venha a estabilização e uma redução do quadro de disseminação do vírus no estado do Rio Grande do Sul. Vamos passar para a nossa próxima pauta, né? O nosso governo trabalhou duramente desde o início da pandemia para ampliar o nosso sistema de atendimento, sistema hospitalar no Rio Grande do Sul. Nós vamos chegar a mais de 100% de aumento das UTIs no estado. E eu vejo muitas pessoas que perguntam, o que está fazendo com os recursos que chegam, o que está fazendo em relação às UTIs, né? Fez isso, não fez aquilo, seja o que for. Então, que fique claro, o governo do estado viabilizou com a parceria do Ministério da Saúde, com a parceria dos municípios, com a participação dos hospitais, e o nosso papel é fazer essa articulação e viabilizar, e estamos viabilizando já mais de 80% de aumento da estrutura hospitalar, e vamos chegar a mais de 100% de aumento da estrutura hospitalar. Lá em março, antes da pandemia, o Rio Grande do Sul tinha 933 leitos de UTI. Nós vamos chegar a mais de 1.900 leitos. Vai ser um incremento de mais de 1.000 leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. Um grande esforço de ampliação da estrutura hospitalar para garantir que haja atendimento para todos os que precisarem. E é por isso
Graças a este esforço de ampliação da nossa estrutura hospitalar e ao esforço coletivo de muitos gaúchos que atendem ao nosso chamado, né, com o distanciamento, com o uso da máscara, com a higienização constante das mãos, tudo isso é que está nos fazendo não ter chegado até aqui aos 80% de ocupação dos leitos hospitalares. Não fosse a ampliação que nós já fizemos, já teria colapsado o sistema de saúde há bastante tempo, porque só na estrutura pública de saúde, só nos leitos do SUS, no estado do Rio Grande do Sul, a gente já tem uma ocupação de mais de 1.229 pacientes internados nesse momento. Ou seja, a gente já tem nesse momento 1.200 pacientes, quando até 4 meses atrás a capacidade hospitalar do SUS era de 933. Então nós ampliamos os leitos hospitalares no Rio Grande do Sul e vamos continuar ampliando. Além disso, né, nós estamos viabilizando novos leitos, mais recentemente, no Hospital de São Jerônimo e no Hospital de Camaquã. Na semana, nós abrimos leitos em Guaíba e leitos em Charqueadas, e agora estamos abrindo leitos em São Jerônimo e no Hospital de Camaquã. O Hospital de São Jerônimo recebeu 10 respiradores do Ministério da Saúde e 10 bombas de infusão, 3 respiradores de transporte do projeto Todos pela Saúde, ou seja, temos garantido também apoio da iniciativa privada para viabilizar esse incremento de estrutura hospitalar, e também 10 leitos de UTI exclusivos Covid lá no Hospital de São Jerônimo. No Hospital de Camaquã também são 10 leitos de UTI do SUS exclusivos nesse momento para os pacientes com coronavírus. Vamos mostrar aqui como é que ficaram as instalações, a gente tem um videozinho para mostrar como é que ficaram as instalações desses leitos no Hospital de Camaquã e trazer também o depoimento do diretor-presidente do hospital, José Almiro Chagas de Alencastro, e do prefeito de Camaquã, Ivo Ferreira. Então, por favor, aqui o vídeo. Nós temos a inauguração desta UTI, que é um sonho de muitos anos para a nossa região, né? E a gente, juntamente com o Poder Municipal, com o Executivo e o Governo do Estado, fizemos com que isso acontecesse, né? Quem está de parabéns é a comunidade, é a região, né? Porque a gente espera que não precise usar, né? Mas já que estamos nessa pandemia aí, com certeza isso vem para somar os serviços do nosso hospital. Podem ter certeza que vamos fazer de tudo para que a comunidade fique bem servida. Está todos de parabéns. Camaquã está de parabéns em receber esta unidade de saúde aqui. Então, assim, esperamos que daqui para frente a gente possa melhorar a situação, né, da nossa economia, do município, da nossa saúde e do município, com esses 10 leitos de UTI que está chegando. A secretária Arita Bergman está aqui conosco também, né, para destacar esse esforço que se está fazendo aí de ampliação dos serviços e que vai garantir para a região da Costa Doce, né, uma estrutura hospitalar que ela não tinha nenhum leito de UTI e passam a ter 40 leitos aí na soma desses novos leitos que a gente falou, São Jerônimo, Camaquã, Guaíba, Charqueadas. A gente tem uma importante estruturação do sistema de saúde dessa região. Arita. Tem que abrir o som da Arita ali, que está fechado. Aí. Bom, boa tarde novamente. Boa tarde a todos que acompanham. Eu estava pensando, de Porto Alegre a Pelotas são 260 quilômetros. Nesse trajeto, nós não tínhamos nenhum serviço hospitalar com leitos de UTI.
e nos últimos 14 dias, até menos um pouco, né, nós implantamos 40 leitos de UTI entre a região carbonífera e a região da Costa Doce. Camaquã hoje está celebrando esta conquista, que é resultado de muito esforço da própria comunidade, do governo municipal. Um abraço ao prefeito Ivo, ao presidente da instituição, à equipe de saúde que se organizou para este momento, mas muitos parceiros viabilizaram esta UTI, entre eles a própria JBS, o Ministério da Saúde com equipamentos. Entregamos agora, inclusive, 15 bombas de infusão para poder abrir a UTI, o Todos pela Saúde, e não podemos deixar de dizer que o governo do estado locou leitos que lá estão instalados. Então, nós temos a visão de que esta UTI em Camaquã vai servir para a região e será um legado que nós deixaremos após pandemia, uma vez que era muito necessário que pudéssemos ter essa estrutura hospitalar nesta região. Então, senhor governador, eu quero lhe dizer que todo esse esforço que o governo está fazendo, evidentemente que sempre focado também na diminuição da aceleração da transmissão do vírus, precisa ter a retaguarda necessária. Estamos, inclusive, aguardando a habilitação de 149 novos leitos de UTI junto ao Ministério da Saúde. É um dia para nós de celebração, porque estamos fazendo a nossa parte, agradecemos a quem nos ajudou e um dia essa epidemia vai passar. É isso aí, a Arita continua aqui conosco, porque a partir dessa nova realidade que essa região passa a ter, como ela falou, eram 200 quilômetros aí, 100 leitos de UTI no estado, entre Porto Alegre em direção à região sul do estado, e que agora passam a ter esses leitos de UTI que tem um esforço conjunto, com apoio do Ministério da Saúde, com os municípios participando, com a iniciativa privada fazendo doações e com o governo do estado garantindo o pagamento, porque o governo do estado garante o pagamento do custeio, do custo desses leitos, até que o Ministério da Saúde faça a habilitação. Nós estamos viabilizando uma região que estava a descoberto de leitos de UTI, agora com leitos de UTI no estado. E por isso, dentro do processo do distanciamento controlado, a gente tem 20 regiões do estado hoje estruturadas, mas como este grupo de municípios, um grupo expressivo aí de municípios, não tinha cobertura, proteção com leitos de UTI, eles estavam todos vinculados a Porto Alegre, e agora com estes 40 leitos em São Jerônimo, Charqueaíba e Camaquã, o governo do estado visualiza a possibilidade de criação de uma 21ª região de distanciamento controlado, que seria a região da Costa Doce e região carbonífera. É uma demanda dos prefeitos, de que possam estar sendo olhados não apenas no contexto da capital do estado, mas pelos seus próprios indicadores, e nós já vamos começar a segregar os dados a partir de hoje, para que na próxima quinta-feira a gente possa olhar para essa região de uma forma distinta da região metropolitana especificamente, ressaltando que continua integrando a macro-região metropolitana. Portanto, ainda considerando dentro dos 11 indicadores, parte dos indicadores são os indicadores da região metropolitana, mas vai ter um olhar específico sobre os dados dessa região. Isso a gente vai ajustar com os prefeitos da região ao longo dos próximos dias, da próxima semana, e, se for assim entendido como adequado, passaremos a ter na próxima semana, na próxima quinta-feira, uma 21ª região, que seria a região da Costa Doce e Carbonífera, né, Arita? Sim, nós já começamos esse estudo,
Vimos que os municípios, tanto da Carbonífera quanto da Costa Doce, que são 19, já vimos não só a questão dos leitos, como também estamos avaliando a questão dos óbitos, a questão da proporção de leitos por 100 mil habitantes. Estamos vendo todos os índices para poder apresentar para os prefeitos na próxima semana. Essa seria uma região que hoje está agregada à metropolitana, então haveria esse desmembramento, até porque essas duas regiões, elas têm características muito similares, são a grande maioria municípios de pequeno porte, são municípios que já têm uma organização de saúde e dependiam muito da capital para a alta complexidade, no caso, os leitos de UTI. Até algumas vezes os municípios mais ao sul da região da Costa Doce iam para Rio Grande, uma vez que tinham facilidade até na questão rodoviária. Então, conversando com os prefeitos, o governo do estado vai levar a proposta, mostrando cada um como é que os dados podem impactar, inclusive na questão das bandeiras. Se houver o aceite, o decreto do senhor governador vai viabilizar a criação da 21ª região Covid. Muito bem, obrigado, Arita. Bonitas as flores aí ao teu lado. Presente. Obrigado pela gentileza. Pois é, presente merecido. Obrigado, Arita. Nós vamos às perguntas da imprensa que a gente vai recebendo. A primeira pergunta é do Paulo Egídio, da Zero Hora, que pergunta: os prefeitos da região de Passo Fundo sugeriram um plano em que todo o estado passe a seguir a mesma bandeira e que os leitos de UTI sejam reservados apenas a pacientes da respectiva região. Essas alternativas são viáveis? O governo cogita adotar alguma delas? Eu não recebi especificamente esta manifestação dos municípios de Passo Fundo. Pelo menos não chegou até aqui para análise no gabinete de crise, para a minha análise especificamente. Mas o princípio da nossa estrutura de saúde do Estado é um princípio de solidariedade. Nós temos uma responsabilidade coletiva. As regiões costumam argumentar que não recebem, aliás, que recebem pacientes de fora, e que isso impacta nos seus dados, mas muitas vezes desprezam que também mandam pacientes para fora, essas regiões. Então, nós também tomamos uma outra decisão. Nós vamos colocar na análise do nosso distanciamento controlado este cálculo. Quantos pacientes entraram de fora da região para esta região, para a região respectiva, específica, e quantos a região mandou para fora, Se deste saldo aí, entre o que mandou de pacientes para fora e o que recebeu de pacientes de fora, houver alteração nos indicadores que impactem na bandeira da região, haverá a designação da bandeira liderando esta alteração de pacientes, ou seja, se recebeu mais pacientes de fora do que mandou para fora, e se esses pacientes que vieram de fora impactam nos números, nos dados da região, ela não vai ter a bandeira agravada, por exemplo, se for para uma bandeira vermelha, por conta de ter recebido mais pacientes de fora, ela não vai ir para a bandeira vermelha, vai ficar na bandeira laranja, porque a intenção do modelo do distanciamento controlado não é punir regiões, é estabelecer o distanciamento necessário para evitar que o vírus circule. E se o indicador está levando porque está recebendo pacientes de fora, não é por conta da circulação do vírus na região que está acontecendo o nível de risco maior, é porque está recebendo pacientes de outras regiões. Então isso será considerado. Nós já temos analisado isso, via de regra, o que uma região recebe de pacientes, o que ela manda para outras regiões, acaba significando que não há uma alteração na bandeira específica da região, então não tem significado impacto na bandeira definida para cada região, esta análise, e esta
situação de se mandar pacientes para fora é porque, eventualmente, né, pode ter leito de UTI disponível na região, mas a situação de um paciente especificamente pode demandar um atendimento específico, um tipo de especialidade, né, de gravidade do paciente, em que o melhor direcionamento é para uma UTI que tenha num hospital um atendimento especializado, que por isso acaba gerando, às vezes, este fluxo de pacientes entre regiões do estado. A Janaína Lopes, do G1, ela diz: uma das sugestões controlado, debatida com a FAMURS, prefeituras e associações, é a alteração da regra 00, elevando o número mínimo de mortes, hospitalizações, para permitir que a região obedeça à bandeira mais branda. O governo está disposto a rever esta regra? E quanto à sugestão de proibir a venda de produtos não essenciais em supermercados, há essa possibilidade? Sobre a regra do 00, para quem está nos acompanhando aqui, é aquela regra em que um município que tenha 0 óbito e 0 internações pode aplicar a bandeira laranja, mesmo que a sua região esteja em bandeira vermelha. Mas aí, mais uma vez, a prova de que a nossa intenção é estabelecer as restrições ao mínimo necessário, estritamente necessário, para que o vírus circule menos. Ou seja, não nos interessa impor restrições sem necessidade. Neste momento, a gente não avalia essa mudança, mas nós devemos ter na próxima semana uma reunião com a FAMURS, provavelmente na terça-feira, em que vamos receber o retorno das associações para discutir esses temas. Para discutir temas como estas demandas que surgem da FAMURS, das associações. Então, o governo não está fazendo uma análise específica das demandas que nós estamos observando serem lançadas em entrevistas, né, até que elas venham formalizadas e sejam apresentadas para o governo do estado nessa reunião que a gente pretende ter na próxima semana, como aí esta sugestão que envolve restrições à venda de determinados itens em supermercados por serem não essenciais. Então, essas discussões nós estamos reservando para a próxima semana, quando devemos ter a reunião com a FAMURS. Nós sempre estivemos e estamos dispostos e disponíveis a dialogar, a receber as sugestões, a analisar, né, cada uma das sugestões. O modelo do distanciamento controlado foi construído assim, com participação, e continua com participação, sofrendo as alterações necessárias para que ele melhor se ajuste à necessidade do momento, né, e às circunstâncias que nós estamos vivendo. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, diz: mesmo com a aquisição dos medicamentos do Uruguai, muitos hospitais seguem com baixos estoques dos medicamentos que são necessários para a intubação dos pacientes, especialmente os medicamentos anestésicos. O governo monitora o bloqueio de leitos de UTI por conta da falta destes insumos. Para quando está prevista a chegada da compra emergencial? E quanto à vinda de profissionais de outros estados, existe alguma perspectiva da chegada desses trabalhadores no Rio Grande do Sul? O Ministério vai fazer a contratação? Eu vou chamar a secretária Arita Bergman, possa atualizar a todos sobre as iniciativas que a nossa Secretaria de Saúde está tomando, né, sempre em parceria aí com o Ministério da Saúde, com as Secretarias Municipais de Saúde também, em relação aos medicamentos, em relação também aos profissionais de saúde. Por favor, Arita. Bom, sobre os medicamentos, nós fizemos 2 processos de licitações e conseguimos apenas fornecedor para um item, que é o Propofol, cujo medicamento nós já tínhamos recebido do Uruguai. Agora estamos, então, finalizando o contrato para análise da área jurídica e da PGE, para podermos comprar de forma direta, por dispensa, 20 itens que os fornecedores, que são os laboratórios, têm para fornecer, para entregar, ou seja, para vender para o Estado. O Estado está providenciando esta compra, porque, de fato, temos ainda poucos, não são muitos leitos bloqueados por falta de medicamentos, mas os hospitais estão, além de fazerem remanejo entre si, também estão fazendo compras no Uruguai. Além disso, ontem o ministro da Saúde nos informou que estão assinando a ata de registro de preço
para a contratação de indústrias, para que os estados brasileiros possam fazer a compra do Ministério da Saúde. Ainda está sendo viabilizado também pelo Ministério da Saúde uma segunda compra no Uruguai. Então, a área de medicamentos, nós acreditamos que muito em breve tenhamos os insumos necessários para regularizar o abastecimento dos hospitais. A compra que estamos fazendo, governador, é em cima do indicativo de que cada hospital nos ofereceu para que a gente pudesse planejar a lista e viabilizar a compra que deve estar acontecendo no início da próxima semana. Quanto a recursos humanos, nós encaminhamos também o pedido que recebemos dos hospitais, são em torno de 780 profissionais, entre médicos, intensivistas, médicos de várias especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que aliás foi um grande número que os hospitais estão pedindo para repor a força. O ministro nos informou ontem também numa reunião que encaminhou para análise do COI, que é o Centro de Operações Emergenciais do Ministério da Saúde, e que o nosso pedido, que é que o Ministério contrate esses profissionais para virem atuar no Rio Grande do Sul, já estava em análise. Então, esperamos também que ao longo da próxima semana tenhamos resposta objetiva sobre o pedido do Estado do Rio Grande do Sul da força de trabalho para os nossos hospitais. Muito obrigado, secretária Arita. A última pergunta do Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Neste final de semana, são completados 2 meses das aulas remotas da rede estadual. Contudo, 1/4 dos alunos ainda não logou na plataforma Google Classroom. Quando o governo começa a disponibilizar a internet patrocinada aos alunos, o governo já decidiu se oferecerá tablets a professores ou alunos? Nós, de fato, temos ainda um percentual de alunos que ainda não, por algum motivo, não fez o login, ou seja, não acessou a plataforma. Todas as nossas coordenadorias estão orientadas a buscar junto as diretivas, identificar as razões, né, por que cada aluno ainda não conseguiu fazer o login, se é por falta de disponibilidade de pacote de dados, se é por falta de equipamento, e de alguma forma fazer chegar o conteúdo programático aí para esses alunos. De outro lado, nós estamos fazendo um processo de aquisição, né? Fizemos o chamamento para identificar os preços disponibilizados pelas operadoras de telefonia. Esse processo está em tramitação, cumprindo o seu trâmite burocrático para que a gente possa fazer a aquisição dos pacotes de dados, e a gente tem a expectativa de que ao longo dos próximos dias a gente possa ter encerrado esse processo para a contratação e a disponibilização do pacote de dados aos alunos da rede estadual de ensino, ou seja, disponibilizando a eles o acesso às plataformas sem consumir os pacotes de dados que eles têm. Então, esse processo está tramitando e deve ser encerrado ao longo dos próximos dias. A gente espera que a Secretaria de Educação viabilize esse encerramento desse processo assim que possível. Sobre oferecer tablets aos alunos ou professores, o governo fez um edital, um processo de compra para os chamados Chromebooks, na verdade um registro de preço, ou seja, estamos também conduzindo um processo de aquisição de equipamentos para disponibilizar, em princípio, aos professores, para garantir as condições de que todos possam preparar e ministrar as suas aulas com os equipamentos necessários, e estamos buscando viabilizar os recursos necessários para fazer a aquisição desses equipamentos, né? Nós adiantamos já o processo de compra com a ata de registro de preços. Ela aconteceu na semana passada, se eu não me engano, esta oferta por parte das empresas, e esse processo deve se consolidar, a gente espera aí também ao longo dos próximos dias, e a gente
passa a definição dos recursos no orçamento para viabilizar as aquisições dos itens necessários para dar as melhores condições de trabalho aos professores e também para os alunos. Era isso por hoje. Eu agradeço a atenção de todos vocês e a gente volta na próxima segunda-feira. Amanhã é dia em que nós lançamos aí as bandeiras a partir dos dados de hoje. A gente espera, né, que o que a gente tem observado até aqui de estabilização da demanda de internações possa significar, associado aos outros indicadores, bons aí sobre as bandeiras em cada uma das regiões. E a gente volta na próxima segunda-feira apontando então o mapa do estado para a próxima semana. Obrigado a todos.